Desde tempos imemoriais, o ser humano tem contato com as entidades que habitam o mundo espiritual e tem sido enganado por elas. Tais entidades tentam projetar e disseminar o engano neste mundo para fazer o homem se desencaminhar. Muitos são levados para o vale da escuridão e, por terem dado as costas à luz de Cristo, são lançados aos horrores do inferno. Esta série de vídeos de horror pretende, de um modo lúdico, fazê-lo pensar que você não se encontra apenas nesta realidade, mas que existe algo além. Uma realidade denominada eternidade. E para se encontrar em paz do outro lado, você precisa ser remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou o PB Lemos Filho e você está no canal Escatológico. Alguma vez você já teve sonhos premonitórios? Vou contar aqui um fato que ocorreu no país de Gales, no ano de 1966. Um dos piores desastres na história britânica aconteceu no país de Gales, no dia 21 de outubro de 1966, quando uma enorme avalanche de carvão soterrou a escola na pequena cidade mineira de Aberfan. Mais de 140 pessoas, inclusive 128 crianças, morreram. Durante as semanas que se seguiram, ficou cada vez mais evidente que algumas das crianças, bem como outras pessoas em toda a Inglaterra, haviam previsto a tragédia. Na realidade, 35 desses casos foram coletados por J.C. Barker, psiquiatra inglês. Um de seus informantes foi a mãe de uma criança soterrada. Ela contou a Barker que um dia antes do desastre, a filha de repente começou a falar da morte, explicando que não tinha medo de morrer. Ficou perplexa com aquela estranha conversa, porém não percebeu o significado das observações posteriores relativas a um sonho estranho que a filha tivera. Sonhei que fui à escola, declarou a filha. Só que não havia nenhuma escola. Alguma coisa preta descera sobre ela. E mesmo a menina conseguiu reconhecer que o sonho era uma advertência. E foi à escola no dia seguinte. 2 horas depois, estava morta. Uma mulher de meia idade de Plymouth, Inglaterra, também tivera premonições a respeito dessa tragédia. Na verdade, eu vi o desastre uma noite antes do acontecimento, relatou. E no dia seguinte, eu contara o sonho à vizinha, antes mesmo da transmissão da notícia. Primeiro, eu vi uma velha escola localizada em um vale. Depois, um mineiro galês. E por último, a avalanche de carvão rolando pela encosta da montanha. No sopé dessa montanha
Havia um menino com longa franja, com muito medo de morrer. Então, durante algum tempo, ouvi o trabalho das operações de resgate. Tive a impressão de que o menino não morreu e foi salvo. Dos muitos casos coletados pelo Dr. Barker, a maioria referia-se a sonhos simbólicos, ocorridos uma semana antes da tragédia. E você? Tem alguma experiência com sonhos premonitórios? Deixa aí nos comentários. Eu sei de um fato que ocorreu aqui em minha cidade. Um rapaz que trabalhava em uma loja no comércio perto da casa dos meus pais havia chegado no trabalho aquele dia e contara um sonho que tivera naquela mesma noite, naquela madrugada. E ele disse que havia sido morto com um tiro no seu sonho. Os colegas falaram para ele não ter nenhum receio, porque tudo aquilo não passava de um sonho. Acontece que, na hora do almoço, uma banca do jogo do bicho, que existia ao lado daquele comércio, foi assaltada. Ele estava saindo pelos fundos para ir almoçar. Então, deu de encontro a uma cena inusitada. Um marginal menor de idade estava assaltando a banca do jogo do bicho. Apontaram o revólver para a dona da banca e apertaram o gatilho 2 vezes. Nenhuma das balas saiu. Confiado nisto, este rapaz pegou uma cadeira para tentar jogar no assaltante. O assaltante, então, menor de idade, apontou o revólver para ele e, ao apertar o gatilho, finalmente uma das balas foi deflagrada, acertando aquele rapaz em cheio, fazendo-o ir a óbito imediato. Todos que estavam ali perceberam o acontecido e o assaltante saiu correndo, passando por debaixo dos prédios. E aí nós pudemos ver uma cena horrorosa. Presenciamos algo terrível. Então foi que os colegas contaram para todos nós que estávamos presenciando e vendo o corpo daquele rapaz sem vida no chão. Eles contaram que ele tivera um sonho onde teria sido baleado e morrera neste sonho, exatamente na noite anterior ao ocorrido. Ficamos muito impressionados. Você já teve algum sonho premonitório? Deus avisa? Sabemos que Ele avisa em Sua palavra que se o rejeitarmos, estaremos em grande risco, em grande perigo, porque o mesmo Senhor Jesus, Ele fala: não temeis aqueles que podem
matar o corpo. Temei antes aquele que pode lançar você nas trevas eternas. Temamos a Deus e sua palavra. É este o seu conselho. Certa vez eu tivera um sonho em que eu estava dentro de um avião. Este avião ia pousar e eu estava sentado no fundo. Este avião ia pousar e, ao tentar fazer isso, um vento de través o impedia de tocar as rodas completamente no solo. Então o que ocorreu? O piloto, muito experiente, conseguiu arremeter o avião. Entretanto, uma das asas raspou no chão. Então esse sonho me impressionou. Eu fui à casa dos meus pais e contei esse sonho para eles. Então foi aí que todos nós nos sentamos para assistir ao noticiário. Foi quando mostraram justamente um avião que ia pousar na Alemanha e ele arremeteu, sendo que uma das suas asas raspou no chão, do mesmo modo que ocorrera no meu sonho. Todos então, ao verem aquela cena, olharam para mim com muito assombro. Deus diz em sua palavra que nos últimos dias seus servos teriam sonhos a respeito de acontecimentos importantes, sonhos para alertar a todos da eminência da sua vinda. Que Deus nos abençoe e que tenhamos a cobertura do sangue do Cordeiro em nossa vida diária, porque sabemos que Ele nos guardará. Ele estará conosco no vale da sombra da morte, para nos fazer habitar com Ele na eternidade. Fica a dica.